prazer ter todos aí com a gente. Agora ela está conectando. Oi, Cláudia. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Estou muito feliz de poder fazer essa live com o Instituto e poder responder as dúvidas na medida do possível. A gente vai tentar responder a todas as dúvidas dos internautas e esperamos que vocês gostem. A gente preparou o conteúdo com muito carinho. É isso aí. Não sei se a gente dá mais um minuto para as pessoas irem entrando. Eu acho que a gente pode já começar a falar um pouco do trabalho do Instituto enquanto as pessoas vão entrando e aí Tá bom. deixar Então vamos lá. mais tempo para eles fazerem as perguntas. Então vamos lá. Bom, é com grande satisfação que eu começo essa live com a minha parceira de tantas jornadas, né? A doutora Cláudia Hakim, advogada. A gente fundou o Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade em 2013 para estudar, divulgar e atender crianças com superdotação e dupla excepcionalidade. Na época, se falava muito pouco da dupla excepcionalidade no Brasil. E pela nossa experiência prática, a gente entendeu a necessidade de acolher e de dar mais visibilidade para esse público. A gente notou que os profissionais, quer dizer, que é uma realidade até hoje, não são preparados na sua formação, os psicólogos, pedagogos, médicos, fonos, enfim, para lidar com a superdotação, muito menos com a dupla excepcionalidade. Então, isso foi uma boa motivação para nós ajudarmos nessa área. A nossa equipe, ela é uma equipe multidisciplinar, todos especialistas em superdotação e dupla excepcionalidade. E ela é formada pela doutora Cláudia Hakim, advogada, especialista em Direito Educacional pela PUC, formada pela PUC, e pós-graduada em Neurociências e Psicologia Aplicada. Eu, doutora Marina Halpen Shalom, psicóloga, especialista em Psicologia Clínica, sou professora universitária e sou mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A doutora Patrícia Rezezaki, psicóloga, especialista em Neuropsicologia, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, e o doutor Geilson Lima Santana, psiquiatra e psicoterapeuta, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E aí vou contar um pouquinho do que a gente faz, que tipo de trabalho a gente faz no Instituto. Nós fazemos avaliação de superdotação e de dupla excepcionalidade, fazemos diagnóstico diferencial da superdotação, da dupla excepcionalidade, fazemos atendimento jurídico, psicológico, neuropsicológico e psiquiátrico, quando necessário, orientação a pais, a escolas, a outros profissionais que trabalham com a criança e que às vezes não sabem muito bem como lidar com essas condições. Orientação jurídica para atendimento das medidas educacionais especiais pertinentes. Depois, se tiverem perguntas nesse sentido, a gente explica mais. Ações judiciais, quando necessário, para atendimento desses alunos. A gente promove palestras, simpósios, cursos, fazemos pesquisas e publicações sobre o tema e a divulgação e esclarecimento sobre essa condição que muitas vezes passa desapercebida por falta de conhecimento. Nós damos cursos de capacitação em escolas. A gente está, de modo geral, bastante envolvido em disseminar o conhecimento nessa área para criar cada vez mais um contexto favorável para a aprendizagem e o desenvolvimento desse público. A gente propôs esse espaço
de perguntas e respostas para a gente poder falar sobre os temas que forem do interesse de vocês. Ao invés da gente pensar em um roteiro e poder apresentar, a gente resolveu abrir para as questões e para a gente poder responder mais especificamente o que vocês têm de questões e de dúvidas. Vocês vão ver que na parte inferior da tela de vocês tem um quadradinho com uma interrogação no meio, que é o ícone para encaminhar as perguntas. Então, vocês podem encaminhar as perguntas, a gente vai responder todas que o tempo nos permitir. Só tem uma questão, que é uma questão da configuração do Instagram, que ela só permite a gente visualizar até 3 linhas. A gente fez aqui alguns testes e a gente identificou que tem essa questão aí da configuração. Então, se a pergunta for muito grande, ela vai ficar cortada. Então, a gente pede que vocês façam perguntas mais sintéticas, podem fazer várias perguntas, mas por causa dessa configuração tem essa limitação. Eu vou ler as perguntas, eu vou encaminhar algumas para a Cláudia, começar respondendo, outras eu vou começar respondendo, e a gente vai se complementando nas respostas para criar um diálogo que eu acho que vai ser rico para todo mundo. Então, podem já começar a mandar as dúvidas de vocês. Enquanto vocês vão escrevendo, enfim, vão pensando, né, no que vocês gostariam de perguntar, a gente vai só situar um pouquinho, brevemente, como a gente entende a superdotação e a dupla excepcionalidade. Que, afinal, é o tema, né, que a gente se propôs a falar aqui, então, só para situar. Existem vários conceitos de superdotação, várias formas de olhar essa questão. E a gente vai trazer aquelas que a gente trabalha, as que a gente usa prioritariamente. Uma delas é a jurídica, que é a perspectiva jurídica, que traz que a superdotação, ou superdotado, é aquele que apresenta notável desempenho ou elevada potencialidade em aspectos isolados ou combinados, que são capacidade intelectual superior, habilidade acadêmica específica. Então, quando está falando de aspectos isolados ou combinados, aqui dá para dar um bom exemplo. Então, uma habilidade acadêmica específica na matemática é um aspecto isolado, que a pessoa pode ser boa somente na matemática, ou isso pode vir combinado com outras habilidades que ela também tem um desempenho muito acima da média. Pensamento criador ou produtivo, que é a capacidade de resolução de problemas com originalidade, imaginação, fluência e flexibilidade. Capacidade de liderança e talento para artes visuais, dramáticas, música, esportes. No Instituto, a gente avalia aquelas condições que a gente entende que são importantes ou que a gente consegue ter uma atuação dentro do contexto escolar e acadêmico. Então, a gente acaba enfocando na capacidade intelectual superior e nas habilidades acadêmicas, que podem ser sozinhas, isoladas ou combinadas, para a gente poder ajudar essas crianças que têm um desempenho muito acima da média e acabam na escola. Isso na escola pode causar problemas, porque normalmente o programa ele é feito para a média e não para quem está acima ou quem está abaixo, né? Hoje em dia, quem está abaixo acaba tendo um pouco mais de assistência, porque já tem essa consciência de poder dar uma assistência especial para quem tem mais dificuldade, mas quem tem mais facilidade tem essa ideia de que anda sozinho e que não é uma verdade. Então, a gente enfoca mais nesses aspectos, né, na capacidade intelectual e na habilidade acadêmica, e nós adotamos também a visão psicométrica da psicometria, que considera os 2% superiores, deixa eu pegar aqui, os 2% superiores da curva de Gauss. Eu apresento aí a curva de Gauss. Se vocês olharem, os 50%, ou seja, a maioria, né, tem o QI 100. Aliás, essa é a definição, né? Se vê qual é a maioria, pelos resultados se faz alguns testes,
se avalia algumas funções e se faz a curva de Gauss, se definindo quanto a maioria tirou, onde está a maioria, e aí se define quem está acima e quem está abaixo. Esses 2,2% superiores nessa curva de Gauss, que é do QI 130 para cima, é o que se considera altas habilidades, superdotação, né? A gente considera a superdotação nesse caso. Então, esse é o conceito da psicometria e a gente adota esse conceito nas nossas avaliações e da nossa forma de compreender a superdotação. E, Cláudia, você podia falar da dupla excepcionalidade para nós? Sim, então, a superdotação, ela pode vir acompanhada de alguma outra excepcionalidade. Quando isso acontece, nós costumamos chamar de dupla excepcionalidade. O que é a dupla excepcionalidade? Quando a superdotação vem acompanhada de algum transtorno do neurodesenvolvimento, do comportamento, da aprendizagem, também pode acontecer em algum transtorno psiquiátrico, em algum momento específico, e também pode acontecer, muito comum, o que a gente mais recebe no Instituto, são os casos de superdotação com TDAH, superdotação com o que era a antiga síndrome de Asperger e que hoje, pelo DSM-5, passou a ser chamado de transtorno do espectro autista em grau 1, que é o TEA. E por incrível que pareça, superdotação com transtornos de aprendizagem. Então as pessoas tendem a achar que quem é superdotado é bom em tudo, que nunca vai ter problema acadêmico, mas por incrível que pareça, a gente já recebeu muitos casos de superdotados com transtornos de aprendizagem, que podem ser disgrafia, descalculia, uma dislexia, pode ser também alguma questão sensorial que acompanha a superdotação, então tem os transtornos de processamento sensoriais, os transtornos de déficit déficit auditivo, visual e também transtornos de oposição. Mas os casos mais comuns que nós recebemos acabam sendo superdotação com TDAH ou com TEA e também, em alguns casos, com transtorno de aprendizagem. Daí porque a importância do que a gente faz e a gente chama de diagnóstico diferencial. Saber diferenciar através de uma avaliação multidisciplinar que leve em conta também uma avaliação neuropsicológica e que aborde várias habilidades e várias formas e visões do indivíduo, não tão somente o aspecto cognitivo, mas também a então são vários testes, não tão somente na questão cognitiva. Tudo isso para quê? Para que a gente possa oferecer o melhor tratamento e as formas de atendimento educacional especializado corretas para aquele indivíduo. Porque a superdotação, às vezes, confunde com algum transtorno desses que eu mencionei, ou pode vir junto, ou pode haver um erro de diagnóstico, um subdiagnóstico. Então, o profissional que for avaliar tem que ter um olhar muito apurado e conhecer muito sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Além da superdotação, né? Exatamente. Saber, assim, principalmente da superdotação, imprescindível. Muito bem. Então vamos começar já respondendo as questões. Vocês podem ir mandando aqui, eu vou falar de novo, eu vou falar isso algumas vezes. Tem um quadradinho com uma interrogação embaixo da página, e vocês podem mandar suas perguntas por lá. A questão só é que, por uma questão de configuração aqui do próprio Instagram, perguntas com mais de 3 linhas a gente não consegue ler o final, elas ficam cortadas. Então, mandem, por favor, perguntas curtas, pode mandar várias perguntas, mas tem essa limitação aqui da ferramenta aqui do Instagram. Então, vou começar com a primeira pergunta, que
Minha filha passou por uma avaliação neuropsicológica e foi identificada com superdotação e recebi a sugestão de aceleração de série. Por onde devo começar? Quer que eu responda? Você pode responder, Cláudia? Sim, com prazer. É um tema que eu aprecio muito. Muitos pais não sabem que os alunos superdotados têm direito a um atendimento educacional especializado, que consiste na aceleração de série e enriquecimento curricular e outras formas de suplementação do currículo, frequência em NAAS, salas de recursos. Então, de acordo com a avaliação que vai ser feita, o profissional ou a equipe multidisciplinar vai determinar que tipo de atendimento educacional especializado aquele determinado indivíduo precisa, segundo os testes e desempenhos que ele alcançou. Nesse caso que a Marina me trouxe, ela falou que a mãe já teve, então, um diagnóstico de superdotação, então presumimos, e com uma indicação de aceleração de série, então eu presumo que além da superdotação ter sido bem identificada, também foi observado um notório desempenho acadêmico através de boletins, de atividades, de históricos escolares do aluno, e a questão da maturidade. Então, esses 3 pontos provavelmente devem ter sido analisados pelo neuropsicólogo para poder chegar à conclusão da aceleração. Muito bem. O que os pais fazem? Então, a aceleração de série é um direito previsto em lei. Então, a aceleração de série é um direito do aluno superdotado previsto em lei. Expressamente no artigo 59 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A nossa Constituição Federal também abraça muito a ideia de valorizar a capacidade do aluno. Então, o aluno tem direito a estar naquele nível que ele demonstra ter capacidade. E a gente tem muitas normas, resoluções, deliberações e pareceres dos conselhos estaduais e nacionais e nacional de educação que dispõem sobre as diversas formas de atendimento ao aluno superdotado e também ao grupo da dupla excepcionalidade e principalmente sobre a aceleração de série. Então, ao contrário do que se pensa, no Brasil a gente tem bastante legislação que fala sobre as formas de atendimento do aluno superdotado, nesse caso em especial, que é a pergunta, e também sobre a aceleração de série, mas, assim, há um desconhecimento por parte dos pais, de escolas, por incrível que pareça, das diretorias e supervisões de ensino. Então, a família que recebe esse laudo, ela deve marcar uma reunião com a escola, de preferência, orientador educacional, com a coordenação, com a diretora, que pode ou não já estar sabendo daquela indicação, a escola pode ter indicado a família para ir atrás desse laudo, ou pode não ter tido ainda o momento de ter percebido a superdotação da criança. Em muitos casos, é conveniente que o neuropsicólogo que fez a avaliação acompanhe a família nessa reunião, onde vai se determinar como é que vai ser feita essa aceleração de série. Então, existem 2 formas de ser feita a aceleração de série. A forma administrativa e a forma judicial. A forma administrativa, ela é uma forma que é gratuita, ela não depende de contratação necessariamente de advogado, mas pode sim ter o auxílio de algum profissional da área que entenda como conduzir, e ela deve necessariamente ser feita nos 2 primeiros bimestres, os 2 primeiros meses do ano letivo. Então, os pais têm que estar com um laudo muito bem preparado, com essa conversa já realizada e finalizada com a escola, para que promova o requerimento. Então, a família faz por escrito um requerimento, pedindo aceleração de série do aluno, juntando o laudo tem que ter todos esses requisitos que eu falei. Então, identificar de forma categórica a superdotação, o notório desempenho acadêmico do aluno, isso foi uma conclusão que o nosso instituto teve ao longo dos anos, e a questão da maturidade para o aluno ser acelerado de série. A escola, por sua vez, irá aplicar provas com o conteúdo da série a ser pulada,
E o aluno sendo aprovado nessas provas, a escola vai montar um dossiê junto com o conselho de classe e vai encaminhar para a supervisão de ensino dar o seu aval, ou sim, deferir ou indeferir esse pedido. Cláudia, não tô... Para mim travou aqui. Eu vou ativar os comentários. Está travado para vocês também o vídeo da Cláudia? Por favor, escrevam aqui para mim, só para eu ter noção se é só aqui. Para mim, travado o vídeo da Cláudia. A Cláudia caiu. Bom, a Cláudia caiu. Enquanto ela entra, eu sei que ela estava no meio de uma resposta. Não vou completar a resposta dela, eu vou deixar para ela completar. Mas enquanto isso, eu vou respondendo outras questões que vieram aqui, tá? Uma pergunta que foi feita. A superdotação também exige uma inclusão? E a resposta é sim. A superdotação faz parte, ela está dentro de todas as medidas educacionais especiais e ela exige inclusão, porque, como eu falei, quando a gente avalia e quando a gente entende a superdotação, ela é sempre dentro daquela curva que eu mostrei, ela está numa ponta da curva. E toda a aprendizagem, todos os métodos de ensino, eles são preparados para quem está no meio, para uma média. Então, exigem medidas especiais. Muitas vezes, os superdotados aprendem mais rápido do que as outras crianças da classe e podem ficar entediados, podem ficar... o entediado é o que a gente mais vê, né? Mas assim, esse tédio se manifesta no comportamento de formas diferentes dependendo da criança. Então tem umas que perturbam os outros, então pode virar um problema de comportamento, ele pode ficar desatento e aí perder o conteúdo e começar a ter um rendimento menor do que o que ele pode. Então assim, tem vários problemas que podem ser oriundos da superdotação e pode não dar nenhum deles também. A criança pode se autodesafiar. Então, ela tem muita facilidade, então ela se coloca a meta de não tirar menos do que uma determinada nota e ela compete com ela mesma e ela se desafia, enfim. Então, é muito individual, mas sim, exige uma inclusão e está previsto em lei essa possibilidade deve ser oferecido um atendimento educacional especial, tanto quanto para as crianças com dificuldade de aprendizagem. Hoje em dia, essa questão da dificuldade de aprendizagem não foi sempre assim, mas hoje em dia se estuda muito mais, se tem muito mais recursos e tem muito mais espaço nas escolas para isso, do que para o trabalho com a superdotação, justamente por causa do mito que eu falei, que acham que as crianças, e que a Cláudia falou também, que as crianças vão sozinhas, andam sozinhas, enfim, o que não é uma verdade. Então, vamos lá. A Cláudia, deixa eu ver se ela chegou aqui. Tá aqui. Deixa eu adicionar, enquanto ela vai entrando, eu vou vendo alguma outra pergunta. Como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico, na realidade, é assim, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente está falando normalmente de alguma doença. Quando a gente fala de superdotação, oi, Cláudia. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu não terminei de responder sua pergunta, deixa eu só situar a Cláudia. Mas eu estava ouvindo tudo que você estava falando. Tá, ótimo, então tá bom. Então eu vou só completar e depois você também completa o que você estava falando. Então, eu comecei a responder como é realizado o diagnóstico, tá?
Então, a superdotação, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente pensa numa questão médica, num problema, numa doença, que não é o caso da superdotação. Então, eu não gosto muito da palavra diagnóstico para superdotação, mas de uma identificação. Essa identificação, a gente pode pensar para a superdotação, eu vou falar da superdotação e da dupla excepcionalidade. Da superdotação, existem vários itens que a gente avalia, que a gente procura identificar, que são desde o desempenho da criança na escola, a inteligência, né, os testes de inteligência, outras funções além da inteligência, funções executivas, que é como a criança desempenha, não é só o potencial, mas como ela desempenha, como ela realiza esse potencial no dia a dia dela, né? Então, atenção, memória, a gente avalia uma série de informações, a gente avalia a questão emocional, a gente avalia a questão social, né? Então, assim, quando a gente pensa na superdotação, a gente avalia uma série de questões e o desempenho na escola, a parte intelectual, e aí, para a gente pensar o que a gente faz com essa avaliação, né? Que a gente pega esse quadro mais completo da parte social. Por quê? Porque dentro do nosso modo de ver, não faz sentido a gente fazer uma avaliação se não tem um propósito. Então, sempre tem que ter um propósito para uma avaliação. A pessoa tem uma questão que está incomodando, não simplesmente para você saber que é superdotada e não fazer nada com isso. Então, se tem alguma coisa incomodando, se tem alguma coisa que precisa ser mexida. Por isso que eu estou falando, quando eu estou falando da avaliação, eu estou falando de uma avaliação mais completa, para a gente pensar o que a gente faz com esse diagnóstico, que não chamo de diagnóstico, mas de identificação, senão não faz muito sentido fazê-lo. Quando a gente pensa na dupla excepcionalidade, aí sim é um diagnóstico, porque essa outra excepcionalidade é sim uma condição diferente da superdotação, que vai exigir um trabalho, um tratamento, uma reabilitação, dependendo do que a gente identificar na dupla excepcionalidade. E aí sim, porque para a superdotação, muitas vezes na escola, a gente consegue fazer um mapeamento, para a dupla excepcionalidade não. A gente precisa de uma avaliação, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, podendo ajudar nesse aí diagnóstico. E aí ele é feito com escalas, com testes, com avaliação de desempenho, com conversa com os pais, com conversa com professores. A gente tenta avaliar o contexto da forma mais ampla que a gente consegue, para a gente chegar mais perto de um cenário que essa criança seja vista e reconhecida em tudo que ela tem de potencial e tudo que ela tem de dificuldade. Quer acrescentar alguma coisa, Cláudia? Eu quero acrescentar uma conclusão que a gente chegou ao longo dos nossos anos de experiências, de que o que chega mais no meu escritório, no instituto, nos consultórios das pessoas, dos profissionais da área, são os casos de superdotação com alguma questão, com alguma demanda, com alguma queixa. Então, a gente sempre brinca assim, o superdotado, quando ele está bem atendido, ele não precisa de uma avaliação, ele não precisa de uma identificação. Quando a escola dá o apoio, e isso acontece sim, por incrível que pareça, a escola identifica, a escola oferece apoio, a escola já encaminha para um contraturno. Não há necessidade do aluno ter fazer a avaliação, passar por esse processo. E a gente tem casos também, no meu grupo, eu tenho 2 grupos de Facebook, um é mãe de crianças superdotadas e o outro é o Asperger, TEA e superdotação. E eu tenho muitos exemplos no meu grupo de crianças que se deram muito bem academicamente e que eu acompanho a trajetória desde pequena até adulto, com
resultados excelentes que nunca foram avaliados, alunos olímpicos, que são aqueles que competem às Olimpíadas, e nunca fizeram uma avaliação. Então, quando se faz necessário, às vezes eu recebo essa pergunta nos meus grupos, quando há uma queixa, ou então, infelizmente, quando a diretoria de ensino ou precisa entrar com uma ação judicial para fazer a aceleração de série ou promover o atendimento daquele aluno, aí precisa fazer a avaliação. Eu já tive casos de alunos em que a escola, notadamente percebeu a superdotação do aluno, já promoveu a aceleração dele, já colocou ele para assistir aula na série de cima, o aluno já apresentando notas excelentes, super bem adaptado socialmente, pedagogicamente, e a matrícula dele, que aí é minha questão maior como advogada, é olhar a matrícula do aluno como ela está no sistema de cadastros da Secretaria de Educação. Porque às vezes os pais acham que basta o aluno assistir a série na série de cima que está tudo bem, ou até mesmo as escolas não sabem que existe um controle estatal da matrícula do aluno junto ao sistema de cadastros da Secretaria de Educação. Então, já aconteceu da própria escola ter identificado o aluno, de ter passado o aluno para a série de cima, o aluno está super bem atendido, mas precisar regularizar a matrícula dele. E aí sim providenciar um laudo para comprovar o que já se sabe e aí poder garantir os direitos do aluno. Então, só para complementar, quando que se faz a avaliação, né? Uhum. Você quer completar a sua resposta, que é a hora que caiu? Sim, eu queria saber se vocês ouviram tudo sobre a aceleração de série administrativa, o modo que eu falei, ou não. Então, eu vou abrir aqui os comentários que a gente deixou. Ah, já está ativado. Estão ativados os comentários. Não sabemos, né? Não estão Então, tá. chegando Então, comentários, não dando uma devem estar funcionando. recapitulada, a aceleração administrativa, ela é gratuita, ela necessariamente tem que ser feita nos 2 primeiros meses do ano letivo, ela requer que a escola aplique uma prova no aluno do conteúdo que ele vai deixar de fazer, que ele seja aprovado, que se monte um parecer, um dossiê formado pelo conselho de classe, que vai encaminhar para a diretoria de ensino para analisar aquele requerimento formulado pelos pais, juntamente com um laudo, e daí a importância do laudo ser muito bem elaborado no sentido de identificar expressamente a superdotação, o notório desempenho do aluno, que é uma peculiaridade do nosso instituto, que a gente faz questão de demonstrar que o aluno tem um notório desempenho, e a maturidade. E aí isso vai ser encaminhado para a diretoria de ensino, que vai avaliar pelo sim ou pelo não. O que ocorre é que já aconteceu na minha experiência jurídica, infelizmente, e muitas vezes, que a diretoria de ensino, supervisão de ensino não aceita, por N motivos, que a gente não concorda, a aceleração de série daquele aluno, e aí a gente precisa lançar mão de outros meios, então existe a forma judicial, ou então já ter passado aqueles 2 primeiros meses do ano letivo e o aluno, a família só resolveu, a escola só percebeu que precisava entrar com o processo de aceleração de série e não dá para esperar o ano letivo seguinte, porque o aluno já está sentindo aquela necessidade de ser acelerado naquele momento. Então, a gente pode se valer da ação judicial, não é uma ação de caráter belicoso, litigioso, não tem nem sucumbência, é uma ação muito tranquila, que não traz implicações para a escola ou diretoria de ensino. É uma ação relativamente rápida e barata se comparada com os demais processos do judiciário, em que o advogado deve fazer um pedido de uma liminar, que é uma ordem provisória e urgente, para que o juiz autorize a matrícula do aluno na série que ele tem condições de se matricular, mas que está proibido, impedido, e existem isso tudo com uma fundamentação jurídica consistente, como eu disse, existem muitas leis que amparam os direitos dos alunos superdotados e o direito de aceleração de série e muitas jurisprudências em nossos tribunais. Então, eu já fiz mais de 100 casos de aceleração de série
bem-sucedida, em que eu acompanho o aluno não só até, assim, quando termina o processo, mas eu vou tendo contato com a família para saber como é que está aquele aluno, como ele se desenvolveu, que resultados ele alcançou lá na frente. Então, a gente tem também essa medida, esse termômetro, para saber como é que foi a aceleração de série daquele aluno. Uhum. É importante também ressaltar, lembrando que nem todo aluno superdotado vai se beneficiar da aceleração de série, não é o caso, na verdade, a gente pode dizer que o Instituto é bem seletivo em relação a isso, então a gente analisa com muita cautela a necessidade da aceleração, levando em consideração não só o QI, o que é o potencial que aquele aluno pode alcançar através dos testes, mas a trajetória acadêmica dele, as notas, boletins, a motivação dele para aprender e principalmente a maturidade. Então, nós somos muito criteriosos, não é qualquer aluno. Às vezes o aluno é excelente numa área, na matemática, mas não necessariamente bom nas outras. Então, ele não vai ser um aluno que vai ter o critério para ser acelerado. Então, outro aluno que também, assim, é muito importante a gente falar que nem todo aluno superdotado, ele tem alto desempenho acadêmico. Existem os alunos de baixo desempenho acadêmico, que são os underachievers. Eu acredito que hajam perguntas nesse sentido, então eu vou deixar o público fazer essas perguntas para não adentrar também nesse meio. Uhum. Ok. Se eu me deixar, eu me empolgo, vou falando Você de vai tudo. falando de tudo, Vou vai juntando emendando um uma assunto coisa no na outro. outra. Aí não deixo ninguém fazer essas perguntas. É, tem uma questão aqui que a pergunta é: como convencer a escola que a criança superdotada tem dificuldades reais? É interessante, eu vou começar respondendo, Claro. Cláudio, depois. É interessante essa questão, porque assim, quando a gente pensa na superdotação, né? Assim, como convencer a escola que a criança superdotada tem dificuldades reais? Aqui a gente já pensa se não tem uma dupla excepcionalidade, a pessoa não falou, né? Mas certamente, se há uma dúvida, se a escola está precisando, né? Quer dizer, ser convencida, quer dizer que essas dificuldades elas estão se apresentando. Né? Mas elas se apresentam junto com uma potencialidade. E essa é a grande questão da dupla excepcionalidade. Primeiro, ela foge do perfil típico da superdotação, ela foge do perfil típico da outra excepcionalidade. Às vezes, quando a criança é identificada somente pela superdotação, às vezes ela é identificada somente pela outra excepcionalidade, e aí quando se identifica o outro é uma surpresa, mas responde várias questões. Então, a gente nota que às vezes um mascara o outro e cria um perfil que não é nem um nem o outro. Quando, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a gente compartilha isso no Instituto, quando a gente pensa uma criança que tem uma outra excepcionalidade e tem a superdotação, é ótimo, assim, é ótimo no sentido que o prognóstico é melhor do que somente uma excepcionalidade sem a superdotação, né? Porque ela tem recursos que a gente precisa conseguir com que ela aproveite os recursos que ela tem para lidar justamente com as dificuldades. Mas voltando para a questão, senão eu estou igual a Cláudia, né? Vou indo assim, mas voltando para a questão, como convencer a escola que a criança superdotada tem dificuldades reais? Eu acho que essas dificuldades, elas, tanto as facilidades quanto as dificuldades, elas são vistas, né? Elas estão lá. Às vezes, como ela tem muita habilidade em algumas coisas, parece que é como se ela estivesse preguiçosa, fazendo pouco caso. E aí a criança sofre com isso e começa também a criar uma autoimagem que, na verdade, ela não é boa de verdade, né? Ela como se ela fosse uma farsa. Então, a gente poder identificar o que de fato é bom, o que de fato ela tem potencial e o que ela precisa de ajuda, e a gente poder ajudar ela a ver e ajudar o contexto todo em volta a ver, família, escola, vai aliviando essa criança porque ela vai conseguindo poder ser quem ela é, mostrar quem ela é e poder trabalhar as dificuldades que ela tem.
Então, assim, uma avaliação ajuda a convencer a escola que a criança tem dificuldades reais, bastante, porque quando a gente faz as testagens, a gente tem os resultados das testagens, eles estão lá e a gente apresenta. Então, muitas vezes é interessante que o profissional que avaliou converse com a escola. É diferente o profissional conversar dos pais conversarem. Isso na minha prática eu percebo muito, que faz muita diferença quando eu vou à escola, quando eu converso, quando eu apresento, quando eu explico, quando eu penso com eles estratégias de como lidar com as dificuldades, com as facilidades, como a gente fazer esse balanço. Então, aqui são algumas estratégias aí para a gente poder convencer a escola, né? Ou apresentar para a escola o panorama ou a foto dessa criança pelas lentes da avaliação. Você quer complementar com alguma coisa, Cláudia? Eu acho que daí é ressaltar somente a importância da avaliação neuropsicológica, porque ela realmente traz muitos resultados de uma boa avaliação neuropsicológica que avalie não só o cognitivo, o potencial cognitivo, as funções executivas, outras funções, outras habilidades, o social daquele aluno, porque muitas vezes quando essas queixas chegam para mim pelos diversos canais que eu participo, pelo instituto, pelo escritório, pelos meus grupos do Face, pelo meu blog, a primeira pergunta que eu faço é: fez avaliação neuropsicológica? Que tipo de testes foram aplicados? Porque nem sempre as pessoas têm acesso a essas informações. Que tipo de avaliação eu devo procurar? E o que essa avaliação deve contemplar? Então, muitas vezes, nem sequer foi feita a avaliação neuropsicológica. Então, ela não tem como saber dessas dificuldades. A dificuldade ela é sentida em algum ambiente, mas ela não é... A gente não consegue demonstrar como a avaliação neuropsicológica traz ali, por escrito, o modo de funcionamento daquela pessoa. Então, fica muito mais fácil da escola entender, dos pais entenderem o que está acontecendo e poder formar, então, um plano de desenvolvimento individualizado para aquele aluno diante daquelas queixas. E existem diversas formas de atendimento das necessidades especiais. Então, se a queixa é organização, é planejamento, também existem estratégias de atendimento em sala de aula e também terapias de reabilitações dessas funções executivas ou neuropsicológicas. Então, quando se fala em dificuldade, eu acho que é bom fazer uma boa investigação. Eu também, Marina, estou notando aqui que tem algumas perguntas interessantes que estão chegando também através de comentários. E eu não estou conseguindo ver os comentários, não estão chegando para mim. É uma pergunta recorrente, até tomando esse cenário de Covid, pandemia que a gente está inserido, infelizmente. É uma pergunta que tem surgido muito no meu grupo em relação ao homeschooling, ao ensino em casa, se é possível pela lei. Então, eu já escrevi vários artigos a respeito, de acordo com a legislação, eu acompanho muito o que está sendo feito em termos de projetos de lei de homeschooling, de decisões do Supremo Tribunal Federal, para assegurar que o homeschooling ainda não é permitido no Brasil. No Brasil, a criança ainda é obrigatória a matrícula dela a partir dos 4 anos na escola. Pode haver consequências, não nesse cenário de pandemia, mas em algum cenário, a não matrícula, a não realização de matrícula desse aluno na escola, como uma denúncia para o Conselho Tutelar ou para um Ministério Público, e levando num caso extremo, uma representação criminal por crime de abandono intelectual. Porém, o STF já sinalizou que existe uma forma de homeschooling que se chama utilitário, que é um homeschooling que tem a intervenção do Estado, que vai elaborar um currículo para o aluno, seguindo, não o Estado, mas a família tem que seguir as diretrizes básicas da educação, e critérios de avaliação e frequência para poder receber esse homeschooling. Isso tudo a ser feito por uma lei, a ser criada pelo Senado e que ainda não existe. Então, assim, eu entendo que em alguns casos o homeschooling poderia até beneficiar um grupo de alunos que apresentam uma dificuldade muito grande de adaptação na escola, seja por um período curto ou não, mas por enquanto ele não é legalizado, não pode ser feito, mas existe uma estratégia jurídica que é a educação domiciliar,
que quem, por exemplo, tem TEA, ou um TDAH muito forte, um transtorno de aprendizagem muito forte, uma deficiência, pode entrar com pedido na escola de educação domiciliar respaldado por lei e que aí passa a receber da escola esse ensino em casa. Então, são situações diferentes. E porque eu estou vendo que é uma questão que tem sido muito recorrente aos pais, principalmente diante dessa pandemia. Acho que a gente tem quase 10 minutos, o tempo está passando muito rápido. É mesmo. Então, Vamos lá, vamos continuando enquanto o tempo permitir. Tem uma pergunta que é aqui: existe a melhor idade para diagnóstico? E a resposta é sim e não. Na realidade, assim, a melhor idade é aquela em que tem alguma questão acontecendo e que a gente precisa tomar alguma medida, né? Quer dizer, a melhor idade é aquela que atende a criança nas suas necessidades. Então, para nós, olhando num panorama, a melhor idade para diagnóstico, quando precisa tomar, por exemplo, uma medida educacional especial, quanto mais cedo, melhor. Mas, quanto mais cedo nossos instrumentos de avaliação são menos piores, a gente, de fato, não pensar numa superdotação ou falar de uma superdotação numa idade muito precoce, a gente pode falar de indícios, né? Mas, muitas vezes, quando a gente vê uma criança na educação infantil que já sabe ler, com 4 anos, e que a gente imagina que ela vai ficar os 5, 6, os 7, ainda numa turma que está trabalhando com esse conteúdo, já sabe ler, já sabe escrever, a gente avalia que não é uma questão de uma hiperlexia, que a hiperlexia é uma leitura sem compreensão, a gente avalia que é uma criança que sim consegue compreender, que tem um desenvolvimento realmente mais acelerado. Então, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico para tomar a medida educacional especial adequada, melhor. Mas, de modo geral, a melhor idade é aquela que a questão é identificada e que a gente possa fazer o atendimento dessa criança da melhor maneira possível. Aqui a gente recebeu uma pergunta rapidinha, perguntando se disfunção disfunção executiva e superdotação é possível? Sim, é possível, é comum. E a disfunção executiva também precisa verificar se não é parte de um TDAH, né? Porque no TDAH e também no TEA, as funções executivas costumam estar rebaixadas. E a pessoa pergunta, existe tratamento? Sim, a terapia da reabilitação das funções executivas e também atendimento educacional especializado para aquele aluno, de acordo com o tipo de função executiva que foi prejudicado, né? Organização, planejamento, memória operacional, autocontrole. Então, sim. E aí tem a questão da reabilitação, a Cláudia falou, da reabilitação das funções executivas e da reabilitação neuropsicológica como um todo, né? Porque é importante avaliar o que está ali disfuncional para poder fazer a intervenção adequada em todos os contextos. Uma pessoa nos pergunta, como funciona quando os alunos duplos excepcionais estão na universidade? A nossa legislação garante o direito educacional da educação básica até o ensino superior. Todos os direitos valem, então ele vai ter direito a ser atendido tanto na sua superdotação, nas altas habilidades, também quanto às suas dificuldades. Então eu atendo alunos com superdotação, que já foram acelerados de série na universidade, que entraram precocemente na universidade, bem como que têm questões relacionadas às suas dificuldades de aprendizagem. Então, não é porque o aluno entrou na universidade que ele deixa de ter esse atendimento. Inclusive, no vestibular, ele tem direito a um atendimento educacional especializado para as suas dificuldades, e isso está nos editais de inscrição dos vestibulares. A partir de que idade pode ser feita a aceleração? A partir da idade que a criança precisar. Então, existem testes neuropsicológicos a partir dos 2 anos e meio. É muito comum a aceleração ser feita na educação infantil, principalmente nas últimas séries da educação infantil para o ensino fundamental, quando ela já está completamente alfabetizada.
que foi esse caso aí que eu comentei, né? Uma pergunta aqui. É possível uma criança ter sido avaliada pelo teste Raven aos 6 anos e na adolescência não ser superdotada? Eu acho que essa é uma questão interessante, porque quando a gente pensa na avaliação da superdotação, existem vários testes que a gente faz. O Raven é um deles e ele mede uma função que ela é uma função cognitiva. Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente pensa na superdotação não só como potencial intelectual, mas como um funcionamento global da pessoa. Então tem o potencial intelectual, mas tem todas as outras funções, né? A Cláudia estava falando de funções executivas, que englobam planejamento, atenção, a capacidade de organização, enfim, várias outras questões que um teste Raven não avalia. Então, é possível uma criança ter sido avaliada pelo teste aos 6 anos e na adolescência não ser? Não ser o quê? Então, assim, não ser superdotada, na verdade, assim, na adolescência, muito provavelmente, o Raven avalia um raciocínio lógico. Então, muito provavelmente, é uma criança que na adolescência vai ser uma criança que apresenta um raciocínio lógico bem desenvolvido, que é capaz de juntar uma informação com outra e ter um insight, que é o que o Raven avalia. Isso é uma característica de inteligência? Sim. Mas dentro dessa avaliação mais ampla, que a gente vê não só esta inteligência ou esta capacidade, mas a gente procura entender o funcionamento da criança como um todo, e principalmente você pode ter um raciocínio lógico bem desenvolvido, mas não ser funcional no seu dia a dia, não ter uma boa lida com as coisas que acontecem no seu cotidiano. Muitas vezes a gente vê crianças que têm dificuldades, por exemplo, de comunicação, Asperger, que podem ter um raciocínio lógico muito bem desenvolvido, mas quando tem que associar questões que têm nuances, que exigem uma certa malícia ou não conseguem. Então, por isso que pode ser que você foi algumas questões que precisam ser avaliadas. Acho que não, travou? Não. Não. Então, apresenta algumas questões que precisam ser avaliadas, enfim, e que também podem ser questões de uma criança normal e que, porque ela é superdotada, pode se atribuir à superdotação, mas pode não ter nada a ver com a superdotação também. O Raven hoje em dia já não é o único instrumento e não é o melhor para se pensar na superdotação intelectual. Então, a gente dispõe cada vez mais de instrumentos e testes que medem mais habilidades, inclusive nessa idade de 3 anos já existe hoje o SONER, que também, apesar dele não ser tão confiável e bom quanto o VISC, que é aplicado a partir dos 6 anos, ele já traz mais respostas também do que o Raven, que também pode ser aplicado em conjunto. A gente tem 5 minutos, eu gostaria de juntar 2 perguntas aqui rapidamente para responder e a Marina pode finalizar. Então, a pessoa pergunta, existem outras formas de atendimento educacional especializado aos alunos superdotados? Sim. Não é só aceleração de série, até porque, como eu disse, a aceleração de série ela não é aplicada para qualquer e todo aluno superdotado. A gente tem o enriquecimento curricular, que pode ser feito na escola ou em outros espaços definidos pelos sistemas. Algumas cidades, estados e principalmente em escolas públicas e municipais contam com salas de recursos em que o aluno vai frequentar. Quando eu disse contraturno, uma pessoa me perguntou o que é o contraturno. É o horário diferente do horário que ela frequenta na escola. Então, de manhã ela vai para a escola, recebe ensino regular, e de tarde ela vai na sala de recurso receber os estímulos para as suas habilidades, no caso de superdotação, e também estímulo para as suas áreas de dificuldades, no caso das outras excepcionalidades. E existe a forma de suplementação, a forma de desenvolvimento de pesquisas em interface com instituições de ensino superior. Então, nós temos algumas formas de atendimento previstas em nossa legislação.
E algumas vezes, quando a gente pensa nesse enriquecimento, quando a gente não consegue, né, principalmente quando chegam as crianças, a gente avalia, a gente não consegue, a escola não tem recursos para oferecer, a gente tenta, enfim, mas muitas vezes a gente percebe que a gente não é muito bem sucedido, a gente pensa em atividades extracurriculares, né, mesmo em instituições particulares, enfim, depende do que a criança pode, ou mesmo em instituições públicas, como cursos, dependendo da área de interesse e de habilidade da criança, cursos que muitas vezes são esses cursos que a gente vê, pode ser de línguas, dependendo né, da habilidade, pode ser de robótica, pode ser de programação, pode ser... Aí a gente avalia o que é interessante para cada criança. E as Olimpíadas de Conhecimento de diversas áreas que também são gratuitas, podem ser oferecidas por qualquer colégio, alguns colégios são mais especializados, então existe um perfil de aluno superdotado que muito se identifica com as Olimpíadas, física, química, matemática, astronomia, tem de diversas áreas. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e a gente gostaria de se despedir de uma forma tranquila. A gente espera que a gente tenha atendido um pouquinho das dúvidas e anseios de vocês. E se vocês gostaram da live, deixem seus comentários, porque a gente pode abrir uma outra live um outro dia para responder mais perguntas, porque eu e a Marina, a gente adora, e o Instituto, pesquisar muito sobre o assunto, a gente pesquisa muito, a gente debate muito, e a gente adora também poder responder e trazer esse conhecimento do que é a superdotação e a dupla excepcionalidade. Uhum. E aí queria também agradecer a presença de todo mundo, as perguntas que vocês mandaram e a gente espera poder estar juntos de novo numa outra oportunidade. Então, vou encerrar aqui para a gente e vamos deixar essa conversa salva no IGTV. Então, quem quiser ver ou recomendar, rever, vai estar lá. Recomendar, divulgar. Então, boa tchau noite, para pessoal. todo mundo e boa noite. Boa noite.